Trabalhar o livro Buriti mais Português, as páginas 118 e 119, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí da locução adverbial. Então, o que é a locução adverbial? É o conjunto de duas ou mais palavras que tem o mesmo valor de um advérbio, né? Então, no caso aqui, a locução adverbial, ó, que está falando em breve, e o advérbio brevemente, né? Nós trabalhamos aí nas semanas anteriores os advérbios. A única diferença é a maneira como se escreve, que aí é o conjunto de duas ou mais palavras para ser a locução adverbial, certo? Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó, de locuções adverbiais. Às vezes, com certeza, à tarde, à noite, de manhã, sem dúvida, etc. A locução adverbial, assim como o advérbio, ela se classifica de acordo com a circunstância que expressa. Como é que eu vou saber a classificação, gente? Então, para vocês realizarem os exercícios das páginas 118 e 119, nós temos que ir lá, ó, página 110, tá? Para vocês saberem a classificação. Se é de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, modo, negação ou tempo, tá bom? Então, na hora que vocês forem realizar as atividades, consultem esta tabela da página 110. Voltando aqui à página 118, nós temos um cartaz, ó. Prepare-se para o primeiro passeio ciclístico. Informações em breve, tá? Então, vamos conversar um pouquinho aí, ó. O que o destaque da expressão em breve provoca no leitor do cartaz? Então, aqui vai me provocar uma expectativa, né? Que eu sei que vai ter um passeio turístico em breve, mas eu ainda não tenho as informações. Eu não sei o dia, não sei o local, não sei a hora, né? Então, eles estão fazendo aqui uma prévia, né? Para avisar que teremos um passeio ciclístico em breve. Você já participou de algum passeio ciclístico? Como foi? Não sei vocês, eu participei há muitos anos, quando eu era criança, teve um passeio ciclístico aqui na minha cidade e eu fui com a minha família, né, com os meus irmãos. E foi muito legal, né? Um passeio, você vai com um monte de gente, vai passeando, né? Vendo aí, no nosso caso, as belezas da nossa região, praia, natureza. É bem bacana, tá? Então, contem aí se vocês participaram de algum passeio ciclístico. Que palavra poderia substituir em breve? No caso, em breve é uma locução adverbial. Se no caso aqui, ó, eu posso substituir pelo advérbio brevemente, eu poderia colocar assim também, brevemente. Pode ver que tem o mesmo significado, apenas a escrita que é feita de forma diferente da locução adverbial para o advérbio, tá? Aqui nós temos os exercícios, ó. Classifica as locuções adverbiais destacadas nas frases. Então, no caso aqui, vocês vão consultar lá a tabela da página 110 para conseguir fazer, tá? Sair às pressas para não chegar atrasado. Aqui, no caso, é apressadamente, eu saí com pressa, né? Então, a gente vai classificar, aqui no caso, eu vou fazer a primeira com vocês, tá? Se a gente for lá na página 110, vamos olhar aqui, ó. Então, nós temos o modo, ó, imediatamente, bem, mal, assim, depressa. Se ele saiu às pressas, ele saiu depressa, né? Então, essa locução adverbial aí é de modo, tá? Então, a gente vai escrever, ó, locução adverbial de modo, certo? Então, eu já fiz a primeira aí com vocês. Agora, vocês vão fazer B, C e D para mim. Vocês vão ver as palavras destacadas, as locuções adverbiais, e vão lá na tabela da 110 para preencher a classificação deles, tá? Aqui, o exercício 3, ó, reescreva as frases substituindo as locuções adverbiais destacadas pelo advérbio correspondente. Então, aqui, ó, em breve, brevemente.
Como que vai ficar em especial, né? Então, vocês vão colocar aí, ela gosta de bichos, especialmente de gatos, certo? E aí, vocês vão fazer com as demais, ó. Com atenção, como ficará, transformando em advérbio. E quase nunca, como ficará em advérbios, tá? E aí, depois eu mando a correção para vocês. Aqui nós temos uma tirinha do Garfield. Meu mundo é muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei o lustramóvel. Felizmente, John não está no meu mundo, né? Então, aí você vai colocar assim, ó. Como Garfield caracteriza o mundo em que vive, né? Como que é o mundo que ele vive aí, ó? Como é que é o mundo que ele vive? Vocês vão colocar aqui para mim, tá? Qual é a palavra que intensifica essa característica, que dá a impressão de grandiosidade, né? Qual dessas palavrinhas aqui, ó, que vocês vão olhar nessa primeira tirinha, que intensifica a característica do Garfield? Pensem um pouquinho e preencham aí pra mim, tá? Garfield expressa uma opinião sobre o fato de John não pertencer ao seu mundo. Qual é a palavra que expressa essa opinião? Para vocês responderem, vocês vão aqui na última tirinha, tá? Então, vocês vão observar qual a palavra e vocês vão preencher aqui. Aqui a 5. Escreva um breve relato sobre seus hábitos de leitura. Use estas perguntas como roteiro. Use também advérbios e locuções adverbiais, tá? Então, vocês vão como se vocês fossem responder essas perguntas, tá? Seguindo o roteiro, só que vocês vão fazer em forma de texto, certo? Então, vocês vão falar aí sobre o hábito de leitura de vocês, né? Então, quando você gosta de ler? Aí você pode colocar, eu gosto de ler durante as manhãs. Por exemplo, faço uma breve leitura de um capítulo, depois eu dou uma pausa. Um exemplo para vocês usarem aí os advérbios e locuções adverbiais. Como que eu vou saber? Só consultar, gente, a tabelinha das locuções adverbiais e a tabela da página 110 também, tá? Não precisa fazer muito extenso, acredito que até umas 10 linhas seja o suficiente. Então, vocês vão fazer uma produção de acordo com essas perguntas aqui. Vocês vão seguir o roteiro, tá bom? Não esqueçam de usar parágrafo, pontuação correta, para que seu texto fique coerente, né? Que tenha um começo, meio e fim, para que a gente possa entender aí, certo? Mais tarde eu mando a resposta para vocês.